Você já parou para pensar no impacto que algumas mulheres tiveram na história da humanidade? Pois é, a Bíblia está repleta de exemplos de mulheres que mudaram destinos, desafiaram normas e deixaram um legado eterno. Algumas delas foram rainhas, profetisas, líderes e mães que desempenharam papéis fundamentais no plano divino. Hoje, vamos conhecer algumas dessas mulheres incríveis e entender como suas histórias podem nos inspirar até hoje. Ester, a coragem que salvou um povo. Imagine-se vivendo em uma terra estrangeira, cercado por regras rígidas e tradições imutáveis. Um lugar onde o poder está nas mãos de um rei imprevisível, e qualquer erro pode custar a vida. Agora, imagine que você, uma jovem mulher judia, sem influência nem prestígio, é escolhida para se tornar rainha desse vasto império. No entanto, seu novo título não a coloca a salvo do perigo. Pelo contrário, uma terrível ameaça paira sobre o seu povo. Essa é a história de Ester, uma mulher cuja coragem e fé mudaram o destino de toda uma nação. Ester foi escolhida para ser rainha da Pérsia em um período conturbado, governado pelo rei Assuero. O monarca, influenciado por seu conselheiro ambicioso e perverso, Hamã, assinou um decreto para exterminar todos os judeus do reino. Esse plano maligno colocou em risco não apenas a vida de milhares de inocentes, mas também a da própria Ester, que escondia sua identidade judaica no palácio. Quando Mardoqueu, primo e tutor de Ester, descobre a conspiração, ele se desespera. Vestido com roupas de luto, ele se coloca às portas do palácio clamando por justiça. Ele envia uma mensagem urgente à rainha, instando-a a interceder diante do rei para salvar seu povo. No entanto, havia um problema grave. Ninguém podia se aproximar do rei sem ser chamado. Qualquer pessoa que tentasse fazê-lo sem permissão poderia ser imediatamente condenada à morte, a menos que o rei estendesse seu cetro de ouro em um gesto de misericórdia. Ester se vê diante de um dilema angustiante. Se permanecesse em silêncio, poderia preservar sua posição e segurança pessoal, mas isso significaria abandonar seu povo à destruição. Por outro lado, se ousasse se apresentar diante do rei sem ser convocada, sua vida estaria em perigo. Tomada pelo temor, mas também pela convicção de que sua missão era maior do que seus próprios interesses, Ester decide agir. Antes de enfrentar o rei, ela convoca um período de jejum e oração por 3 dias, pedindo a Deus força e sabedoria para sua difícil tarefa. No terceiro dia, vestida com suas melhores roupas reais, Ester se aproxima do salão do trono. O silêncio domina o ambiente. Os olhares se voltam para ela e a tensão cresce. Será que o rei a rejeitaria? Ou estenderia o cetro em sinal de favor? O coração de Ester bate acelerado, mas sua postura permanece firme. E então, num momento decisivo, Assuero ergue o cetro de ouro, permitindo que ela fale. Com inteligência e estratégia, Ester não denuncia Hamã imediatamente. Em vez disso, convida o rei e seu conselheiro para um banquete especial. Durante esse encontro, ela os convida para um segundo banquete, onde finalmente revela a terrível verdade. Um plano cruel está em andamento para exterminar seu povo. Emocionada, ela implora ao rei que intervenha. Assuero, furioso ao descobrir que havia sido manipulado, condena Hamã à morte e revoga o decreto de destruição. Assim, por meio da coragem e sabedoria de Ester, o povo judeu é salvo da aniquilação. A história de Ester nos ensina que a coragem nem sempre significa ausência de medo, mas sim a disposição de agir apesar dele. Enfrentar desafios que parecem impossíveis requer fé, estratégia e determinação. Quantas vezes nos encontramos em situações difíceis nas quais precisamos tomar decisões ousadas? Assim como Ester, podemos encontrar força para superar nossos medos e fazer a diferença. Afinal, talvez estejamos exatamente onde precisamos estar para cumprir um propósito maior. Débora, a mulher juíza e guerreira. Imagine viver em um tempo em que as decisões políticas, militares e religiosas eram exclusivamente dominadas pelos homens.
Em uma sociedade onde o valor de uma pessoa estava frequentemente ligado à sua posição como guerreiro ou sacerdote, uma mulher exercer liderança era algo raro, quase impensável. No entanto, em meio a um período de crise e opressão, uma mulher se levantou como líder, profetisa e juíza sobre Israel. Seu nome era Débora. Débora viveu em um dos momentos mais difíceis da história do povo de Israel. Durante anos, os israelitas estavam sendo cruelmente oprimidos por Jabim, rei de Canaã, e seu comandante militar, Sísera. Sísera liderava um exército poderoso, equipado com 900 carros de ferro, uma força militar extremamente avançada para a época. Os israelitas, por outro lado, estavam enfraquecidos, sem armas suficientes e sem um líder disposto a enfrentá-los. Medo e desespero tomavam conta do povo, e parecia que a esperança de libertação estava cada vez mais distante. Mas Débora não era uma mulher comum. Dotada de sabedoria e visão espiritual, ela exercia sua função de juíza sob uma palmeira, onde ouvia as causas do povo e buscava a orientação de Deus para solucioná-las. Sua reputação crescia não apenas por sua justiça, mas também por sua capacidade de enxergar além das circunstâncias. Foi então que ela recebeu uma revelação divina. Era hora de Israel se libertar da opressão. Com determinação, Débora convocou Baraque, um comandante militar israelita, e entregou-lhe uma mensagem clara. Deus ordenava que ele reunisse um exército de 10.000 homens e marchasse contra Sísera. A vitória já estava garantida, pois Deus lutaria por Israel. No entanto, apesar da promessa de vitória, Baraque hesitou. Ele temia o poder do exército inimigo e, em vez de agir com confiança, impôs uma condição surpreendente. Ele só iria à batalha se Débora o acompanhasse. Diante dessa hesitação, Débora respondeu com firmeza e coragem. Ela aceitou ir, mas profetizou algo inesperado. A vitória não viria pelas mãos de um grande guerreiro, mas sim por meio de uma mulher. E assim, Débora partiu com Baraque e os soldados para o campo de batalha. Quando o confronto começou, Deus interveio poderosamente. Uma forte tempestade encharcou o solo, tornando os temidos carros de ferro de Sísera inúteis na lama. O exército cananeu foi derrotado, e os israelitas saíram vitoriosos. Sísera, percebendo que a batalha estava perdida, fugiu desesperado, buscando refúgio na tenda de uma mulher chamada Jael. Exausto, Sísera pediu abrigo, e Jael, com aparente hospitalidade, ofereceu-lhe leite e um lugar para descansar. No entanto, enquanto ele dormia, Jael pegou uma estaca e, com um único golpe, o matou. Assim, a profecia de Débora se cumpriu. A vitória de Israel foi selada pelas mãos de uma mulher. A história de Débora nos ensina que liderança não depende de gênero, mas sim de coragem, fé e determinação. Em um tempo onde poucos tinham ousadia para agir, ela foi a voz de Deus em meio à incerteza, encorajando um exército inteiro a lutar. Quantas vezes nos sentimos incapazes, temerosos ou sem forças para enfrentar desafios? A história de Débora nos lembra que Deus pode capacitar qualquer pessoa, independentemente de sua posição ou circunstância, para cumprir grandes propósitos. Quando confiamos nele, somos capazes de enfrentar qualquer batalha e conquistar a vitória. Maria, a mulher escolhida para o maior propósito. Entre todas as mulheres da história, uma foi escolhida para uma missão única e incomparável: ser a mãe do Salvador do mundo. Maria não era uma rainha, uma guerreira ou uma líder política. Ela era uma jovem simples, de coração puro e fé inabalável. No entanto, sua obediência a Deus a tornou uma das figuras mais importantes da humanidade. Desde cedo, Maria demonstrava uma vida de devoção e humildade. Criada em Nazaré, uma cidade pequena e sem prestígio, ela jamais poderia imaginar que sua história seria escrita nas páginas da eternidade. Mas então, em um dia comum, sua vida mudou para sempre. O anjo Gabriel apareceu a Maria com uma mensagem surpreendente. Ela havia sido escolhida por Deus para conceber o Messias, o Filho do Altíssimo. Qualquer pessoa em seu lugar poderia ter sido tomada pelo medo, pela dúvida ou pela incredulidade. Afinal, como poderia uma virgem conceber?
Como poderia uma jovem desconhecida se tornar mãe do Salvador? No entanto, a resposta de Maria foi um exemplo de fé absoluta. Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Com essas palavras, Maria aceitou seu chamado, mesmo sem entender completamente o que isso significava. Ela sabia que sua decisão teria consequências. Em sua cultura, engravidar antes do casamento poderia resultar em escândalo, rejeição e até punição severa. Como José reagiria? Como sua família e sua comunidade a tratariam? Ainda assim, Maria escolheu confiar em Deus. Os desafios não demoraram a surgir. José, seu noivo, ao descobrir sua gravidez, inicialmente pensou em deixá-la em segredo para evitar que fosse humilhada publicamente. Mas, antes que tomasse qualquer decisão, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e confirmou que a criança era obra do Espírito Santo. José então aceitou sua missão e permaneceu ao lado de Maria, tornando-se um exemplo de fé e obediência. Quando chegou a hora do nascimento de Jesus, Maria teve que enfrentar outra dificuldade. Não havia lugar para eles na hospedaria, e seu filho veio ao mundo em uma simples manjedoura. Ali, cercada por pastores e anjos, Maria contemplou o milagre que carregara em seu ventre, o próprio Filho de Deus. Mas sua jornada não terminaria ali. Maria esteve presente em momentos marcantes da vida de Jesus. Ela viu seu filho crescer em sabedoria e graça, testemunhou seus primeiros milagres e acompanhou sua missão terrena. No entanto, o momento mais doloroso ainda estava por vir. Maria esteve aos pés da cruz, assistindo ao sofrimento de Jesus, enquanto ele entregava sua vida pela humanidade. Qualquer mãe que já sentiu a dor de ver um filho sofrer, pode imaginar a angústia de Maria naquele momento. Mas, mesmo diante da mais profunda dor, ela permaneceu firme, cumprindo seu papel com amor e submissão à vontade divina. A história de Maria nos ensina que aceitar os planos de Deus pode nos levar a desafios que não compreendemos de imediato, mas que têm um propósito muito maior do que podemos imaginar. Maria não apenas deu à luz o Salvador, ela nos mostrou que a verdadeira fé não depende de entender todos os detalhes, mas de confiar plenamente no Criador. Abigail, a sabedoria que evitou uma tragédia. Em tempos de tensão e conflitos, uma palavra sábia pode ser a diferença entre a paz e a destruição. A história de Abigail nos ensina justamente isso, como a prudência e o discernimento podem evitar grandes tragédias. Abigail era uma mulher de inteligência e graça notáveis, mas seu casamento não refletia essas qualidades. Ela era esposa de Nabal, um homem rico, porém insensato e arrogante. Seu nome, que significava tolo, descrevia bem sua personalidade. Ele era rude, orgulhoso e incapaz de agir com generosidade ou respeito. Apesar disso, Abigail permanecia sábia e equilibrada, buscando agir com discernimento mesmo diante das falhas do marido. Certo dia, Davi e seus homens estavam na região onde Nabal possuía seus rebanhos. Naquele tempo, era comum que grupos armados protegessem os pastores de saqueadores e animais selvagens. Foi exatamente isso que Davi e seus guerreiros fizeram. Protegeram os servos de Nabal sem exigir nada em troca. Quando chegou a época da tosquia das ovelhas, um período festivo e de grande fartura, Davi enviou mensageiros para pedir um pouco de provisão em retribuição à proteção que haviam oferecido. No entanto, Nabal respondeu com desprezo e grosseria, insultando Davi e seus homens. Ele ignorou o fato de que Davi era um líder respeitado e futuro rei de Israel. Essa atitude ofensiva despertou a ira de Davi, que imediatamente ordenou que seus guerreiros preparassem suas espadas. Ele não deixaria a afronta passar impune. Nabal e toda a sua casa seriam exterminados. Foi nesse momento crítico que Abigail entrou em ação. Ao saber do ocorrido, ela percebeu o perigo iminente e tomou uma decisão rápida e estratégica. Sem perder tempo e sem avisar seu marido, ela reuniu uma grande quantidade de suprimentos, pães, vinho, carne e frutos secos, e partiu ao encontro de Davi. Ao encontrá-lo, Abigail desceu de seu jumento, inclinou-se com respeito e, com palavras sábias e humildes, pediu que Davi reconsiderasse sua decisão. Ela reconheceu o erro de Nabal.
mas também lembrou a Davi que ele era um homem escolhido por Deus e que, ao agir com vingança, poderia manchar sua reputação e sua consciência. Suas palavras tiveram um impacto profundo. Davi, ao ouvir Abigail, percebeu que Deus a havia enviado para impedir um erro fatal. Se ele tivesse seguido sua ira, teria derramado sangue desnecessariamente e se arrependido depois. Tocando pelo discernimento e humildade daquela mulher, ele desistiu do ataque e a abençoou, reconhecendo que sua sabedoria havia evitado uma grande tragédia. Pouco tempo depois, ao saber do perigo que quase enfrentou, Nabal teve um choque tão grande que seu coração falhou. 10 dias depois, ele morreu. Após sua morte, Davi reconheceu ainda mais o valor de Abigail e a tomou como esposa, honrando sua inteligência, coragem e discernimento. Ruth, a fidelidade que gerou uma nova história. A vida nos coloca diante de decisões que podem mudar completamente o nosso destino. Algumas dessas escolhas exigem sacrifícios, enquanto outras exigem coragem para seguir um caminho desconhecido. A história de Ruth nos ensina que a fidelidade, a perseverança e a fé podem transformar até as situações mais difíceis em bênçãos inesperadas. Ruth era uma mulher moabita, pertencente a um povo estrangeiro que, historicamente, não se dava bem com os israelitas. No entanto, seu destino se cruzou com o de uma família hebreia, quando ela se casou com um dos filhos de Elimeleque e Noemi. Eles haviam deixado Belém em busca de melhores condições de vida, mas, ao longo dos anos, a família enfrentou tragédias devastadoras. O marido de Noemi faleceu, e pouco tempo depois, seus 2 filhos também morreram, deixando-a viúva e sem herdeiros. Sem um marido e sem filhos, Noemi decidiu retornar para sua terra natal, Belém, onde talvez pudesse encontrar apoio entre seus parentes. Antes de partir, ela encorajou suas noras, Ruth e Orfa, a permanecerem em Moabe e reconstruírem suas vidas ali. Orfa, relutante, acabou aceitando o conselho e ficou. Mas Ruth tomou uma decisão inesperada e corajosa. Em vez de voltar para sua antiga casa, ela declarou sua fidelidade a Noemi e ao Deus de Israel, com palavras que ecoam até hoje. Não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Ruth 1:16. Essa declaração não foi apenas um compromisso com sua sogra, mas também uma decisão de fé. Ruth abandonou tudo o que conhecia, sua terra, sua cultura, seus deuses, para seguir Noemi e confiar no Deus de Israel. Noemi e Ruth chegaram a Belém em um momento de colheita, mas sem recursos para sobreviver. Para conseguir alimento, Ruth começou a trabalhar nos campos, colhendo espigas deixadas para os pobres. O destino a levou aos campos de Boaz, um homem rico, temente a Deus e parente da família de Noemi. Boaz notou a dedicação e a humildade de Ruth, elogiando sua lealdade para com Noemi. Admirado por sua atitude, ele garantiu que ela fosse bem tratada e tivesse provisão suficiente. Aos poucos, um sentimento surgiu entre eles, e, seguindo os costumes da época, Noemi incentivou Ruth a pedir a proteção de Boaz como seu resgatador. Na cultura hebraica, existia a figura do remidor, um parente próximo que tinha o direito e o dever de casar com a viúva para preservar a linhagem da família. Boaz aceitou essa responsabilidade com honra e casou-se com Ruth. Dessa união nasceu Obed, que se tornaria avô do rei Davi e, mais tarde, faria parte da linhagem de Jesus Cristo. Essas mulheres não apenas viveram suas histórias, elas moldaram a trajetória da humanidade com coragem, sabedoria e fé inabalável. Cada uma delas enfrentou desafios aparentemente impossíveis, mas, com determinação e confiança em Deus, deixaram um legado que ecoa até hoje. Elas nos mostram que liderança não depende de gênero, que a fé pode mover montanhas e que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, sempre há um propósito maior nos guiando, seja por meio da bravura de Esther, da liderança de Débora, da fé de Maria, da sabedoria de Abigail ou da fidelidade de Ruth.
aprendemos que o verdadeiro poder vem de confiar em algo maior do que nós mesmos. E agora, queremos saber: qual dessas histórias mais tocou seu coração? Qual dessas lições você pode aplicar na sua vida? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se esse vídeo te inspirou, não guarde essa mensagem só para você. Envie para alguém que precisa dessa motivação e ajude a espalhar esse aprendizado. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder mais conteúdos como este. Até a próxima!